nessa avaliação e quando a gente fazia a visita, né, em loco, a gente avalia lá. Geralmente, os taludes que tendem a ter rompimento, né, o deslizamento, eles são íngremes. Eles têm uma angulação de 90 graus para mais. Muitos deles têm pontos de taludes negativa, que eles fazem aquelas curvas, ou chocos, né, que são blocos, pedaços de pedras aflorados ali, que você não sabe se está preso ou se ele está correndo um risco de ter um rolamento. Então, a gente inicialmente faz uma visita em loco e faz todo um levantamento. Tem nascente aqui? Porque onde tem água, gente, tem que ter um cuidado extremo, né? As pessoas esquecem de fazer projetos de drenagem. Por exemplo, tem um talude na beirada do asfalto. É muito comum ver que chama vossorosa. Não passou, não fez um projeto de drenagem adequada. Aí você vê de um lado um talude com todo um processo de erosão e na ponta do asfalto, que geralmente está por cima de outra encosta, de outro talude, abrindo aqueles sulcos, aquelas vossorosas, que são, a gente fala que é um escorregamento de massa. E o poder público muitas vezes come isso, porque aquilo ali todo mundo está vendo. Aí notifica DR, DENIT, né, todos os órgãos competentes. Aí na hora que cai, a população perde o acesso. Vamos ver o que aconteceu. Então, assim, remediar, consertar fica muito mais caro e muito mais arriscado do que prevenir. Então, fraturas, locais onde tenha muita vibração, chuvas, intervenção antrópica de forma irregular, áreas onde tem disposição de resíduos, com risco de entupimento aí de esgotos, né? Tem pessoas que, infelizmente, desviam o curso de riachos, córregos em áreas urbanas de forma irregular. Isso tudo altera na estabilidade aí de uma encosta próxima ou taludes em geral. Você falou em relação à questão de remediação, né? O que você acha que o Brasil... Você acha que tem algum caminho para isso começar a acontecer? Eu acho que se a gente for esperar o legislador fazer por nós, vai demorar anos. Eu acredito que tem que partir de uma população ativa, eu gosto de usar esse termo. Como que a gente pode participar? A gente pode cobrar começando a nível municipal. Até tem uma legislação federal que é voltada para a defesa civil, para proteção, onde os municípios eles são obrigados a fazerem essas vistorias, essas divulgações de informação, regulamentar, né? Se olha, vai ter uma construção, está próxima de uma encosta, vou fazer um termo de referência aqui, e antes de iniciar, antes da gente aprovar esse projeto base, eu preciso aqui de um laudo geotécnico, né, baseado na NBR atual, onde o engenheiro está me atestando ali, que essa obra ela tem condição de ser feita ali. Se caso tiver qualquer característica que indique algum deslizamento ou esteja na iminência de uma ruptura, quais são as medidas mitigadoras, as medidas de proteção, como que a gente vai conter esse talude, evitar com que isso aconteça. Tem uma nascente ali que pode impedir. Então, assim, parte da população cobrar a prefeitura hoje. Poder Executivo. Mas o Poder Executivo não tem. Vai atrás da Câmara dos Vereadores para poder o quê? Pautar um projeto de lei, uma adequação aí do plano diretor para poder ser, olha, tem que ser obrigatório isso. O seu Guilherme, você votou em vereador A. Vereador, vai lá na Secretaria de Obras, geralmente é ou a Secretaria de Meio Ambiente, fica responsável pelo setor. Eles estão verificando. Passei ali na minha rua, tem um talude que está numa situação horrorosa, está com deslizamento, estou vendo cada dia que eu passo, tem um pedaço dele que soltou. Eu moro do lado, já começou a dar sinais nas casas dos vizinhos de trinca, movimentação de parede, a porta fica empenada, a janela também. Então, assim, são efeitos colaterais de toda uma situação que o município poderia estar verificando. Porque se eu for esperar o órgão ambiental vir aqui a nível estadual, a nível federal, né, os legisladores, não vai acontecer. A gente tem que mudar o nosso mundinho, e começando pelos municípios. Se Poder Executivo, em conjunto com o Poder Legislativo, que tem função típica de legislar e fiscalizar, começar a cobrar e a população ficar em cima, por exemplo, a população pode fazer associações de bairro.
dentro dessa associação, criar pautas voltadas para essa parte de segurança. Ó, temos uma encosta ali, ó, aquele prédio foi construído 20 anos atrás e atrás daquela encosta não teve uma contenção devida, não tem nenhum projeto. Eu fui lá na prefeitura, na época não tinha nem plano diretor, nem código de obras. Então, vamos verificar para não correr o risco. Então, assim, acaba que era para acontecer de forma, talvez, automática, era para a gente não ter essa dor de cabeça, mas não funciona assim. Então, dentro da nossa realidade, eu recomendaria à população a cobrar os órgãos públicos, principalmente a Defesa Civil do município. Hoje em dia é obrigatório ter uma defesa civil instaurada, constituída, devidamente treinada, com membros ali capazes de atender a demanda da população. Você vem muito Caratinga? Venho pelo menos umas 2 vezes ao mês. Ah, tá. Então você passa, que você conhece aquele caso. Sim, conheço aquele caso. Você pode falar um pouquinho ali pra gente? Então, eu não conheço a fundo os motivos daquele cedeu, né? Aquele prédio, um prédio ali, né, que cedeu. Eu não sei o ano da construção, nem como que foi utilizado os materiais, porque tem muito material, gente, que as pessoas esquecem que tudo que começa errado tende a ficar errado. Então, fonte, empresa confiável, você comprar um concreto. Agora eu tô até... Esquece um pouco a estabilidade ali do que foi feito. Eu não sei o tipo de material. Não foi feito um laudo, né? Acredito que na época nem existia essa obrigação. Então, não fez um laudo geotécnico. Não fez um ensaio geológico ali, geotécnico do solo. Antigamente até eles faziam para fazer a fundação. Mas será que foi feito da forma devida? Será que naquela época eles seguiam a BNT, NBR, que tem todo um padrão ali a ser seguido? Foram feitos levantamentos, sei lá, tinha uma nascente aqui, mas não dá nada não, gente, né? Pode tocar a obra, né? Que o engenheiro nessa hora, ele sabe menos que o encarregado, sabe menos que o pedreiro, o engenheiro, ele, nossa, me arranja conta não, nem despesa não, vamos tocar do jeito que tá. Então, provavelmente aquilo ali é um erro de cálculo estrutural pesado e por ter cedido falta de análise do solo ali, entender o que estava ali, porque foi uma movimentação de massa, né? Mas, além disso, eu não consigo falar assim, foi falhar A, B, C, D, porque eu não sei o projeto. Mas foi falta de planejamento, né? Antes de tudo. E, né, arrisco afirmar que ele não caiu do nada. Ele não começou do nada, ele teve um processo. E esse processo, com certeza, várias pessoas que moram próximas, ou que têm contato ali, ou que utilizavam a construção, foram alertando. Para quem foi alertado, eu já não sei, mas é uma responsabilidade objetiva do município, né? Que seja o setor de obras, parte ambiental, não me importa qual secretaria, de ter visto que estava acontecendo isso, que eu tenho certeza que foi alertado. Então, além de alertar, além de cobrar, tem que ficar em cima, porque muitas vezes a população não é ouvida, né? Besteira, não sabe de nada. Eu gosto muito de falar assim, você tem um engenheiro, que seja um engenheiro civil, mesmo que não seja na área de estabilidade ou de cálculo estrutural, que tem uma noção básica. Meu amigo, vamos lá comigo na prefeitura, olha o que está acontecendo aqui com a minha casa. Então, procurar respaldo, amparo, e quanto mais pessoas afirmarem e declarar essa necessidade para o órgão fiscalizador, mais força a gente tem. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. A situação que está ali agora, olhando, né, com seu olhar técnico, ali tem algum tipo de risco ainda? Porque eu tô perguntando que ano passado a gente foi até pensar em comprar um lote ali em cima, e um dos medos que a gente tinha é realmente voltar a ter algum tipo de deslizamento. Aquela população ali pode ficar tranquila com a situação do jeito que tá? A primeira coisa, né, eu não compraria o lote, tá? Só para deixar isso claro. Por quê? Eu iria lá na prefeitura, assim, o setor de obras, né? Aqui, vocês já fizeram um mapeamento daquela área? Eles já fizeram um zoneamento da área de risco? Já trouxeram um engenheiro para fazer o levantamento, fazer uma retroanálise do porquê que aquilo ocorreu e se a área não interrompeu num raio aí que seja de 100 metros, né, 500 metros, está com risco por conta desse desmoronamento, desse prédio ter cedido. E o motivo? Vocês já conseguiram definir o porquê que isso aconteceu? Está apurando? Então, antes de afirmar qualquer coisa, essa a resposta que tem que ter. Vocês já fizeram um levantamento? Não, a gente abriu uma investigação, tudo, mas é que patamar que tá.
Porque a partir do momento que acontece esse sinistro, né, na construção civil, antes, primeiro você tem que amparar ali, proteger quem está em torno. Como que foi feito isso? Ou foi feito ou não foi feito? Ou simplesmente só está sendo monitorado para ver se vai ter alguma movimentação e até então está todo mundo inerte. Então, o primeiro levantamento antes de comprar qualquer coisa e definir qualquer coisa, e até para fazer um levantamento de um laudo de geotécnico, é entender a situação hoje dali. Que pé que se encontra? A secretaria, né? Porque é normal a Secretaria de Meio Ambiente, aqui eu acho que é Meio Ambiente, Agricultura, Agropecuária, geralmente os municípios são, junto com o setor de obras, está ali tomando uma medida ali de urgência. Porque teve alguma medida de estabilizadora para evitar? Já tem um projeto novo, vamos demolir para evitar danos maiores. Os proprietários quero confirmar de quem foi a omissão. É o poder público, os proprietários pediram um apoio ou foi somente uma responsabilidade privada? Os donos ali, os condôminos, né, de cada unidade ali, quem que era o síndico, né, vamos pôr assim, daquele prédio, teve uma movimentação, uma energia para fazer projetos, para alertar, a Defesa Civil precisa da ajuda de vocês? Então, antes de tudo, eu procuraria Secretaria de Obras. Assim, olha, qual a situação daquela obra ali? Vocês já fizeram um zoneamento, um mapeamento do levantamento da situação atual? Já identificaram a causa daquele deslizamento ali, da situação atual do edifício? Essa causa que foi identificada ali, ela pode ser considerada de uma forma geral para quem está em torno? Pode gerar um efeito, vamos pôr um efeito cadeia, começou aqui e já está indo para outras áreas? Acho que falta dos órgãos públicos trazer publicidade para coisas, né, e assuntos de extrema relevância, principalmente para a segurança da população. Então, acaba que a população que tem que procurar, ela não tem obrigação de ter esse conhecimento técnico para poder procurar. E aí, eu falo a prefeitura de uma forma geral, né, mas os administradores do município aproveitam da situação de ninguém nem entende disso, por que eu vou chamar problema para mim? Perfeito. Schneider, sabe como é que tá o andamento daquilo? Não, né? Você até que tá na justiça. Sei, parece que caiu tudo em cima da empresa, né? Acho que foi só em cima da empresa, não sei. O que você tá falando? Do deslizamento que teve ali na BR, no rodoviários ali. Tá na justiça, né? Mas só pra você entender a desinformação